Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero apresentar uma descrição geral do projeto de semáforos a ser implementado no Tinkercad. Até a metade do século XX, o controle da mobilidade de carros e pedestres era feito por guardas de trânsito, mas na medida em que os pontos de cruzamento foram aumentando rapidamente, houve um processo de substituição dessa tarefa dos guardas de trânsito por semáforos mecânicos. Essa foto da cidade de Melbourne, na Austrália, de 1960, mostra a adaptação do mecanismo de um relógio para funcionar como um semáforo. Olhando com mais atenção essa foto, nós percebemos que esse semáforo está colocado num ponto de cruzamento para pedestres. Há inclusive um banco aqui para os pedestres sentarem enquanto aguardam o momento de cruzar a avenida. E esse semáforo mecânico é composto por dois painéis, um painel para os carros e outro painel para os pedestres. Olhando os detalhes dos painéis, nós percebemos que enquanto o ponteiro avança pelo verde para os carros, o ponteiro dos pedestres está no vermelho. Depois, o ponteiro para carro passa por uma fase amarela, enquanto o ponteiro para os pedestres continua no vermelho. Quando o ponteiro para os carros entra no vermelho, o ponteiro para os pedestres entra no verde, ou seja, agora você pode atravessar a avenida. Na segunda metade do século XX, o controle mecânico dos semáforos foi sendo substituído pelo controle eletromecânico. Nessa foto, nós vemos um contador eletromecânico com um eixo e alguns anéis. Esses anéis têm algumas saliências. Quando o eixo gira, essas saliências acabam acionando esses interruptores. Note que esses anéis desempenham o papel de temporizadores. Nas próximas décadas, esses temporizadores, essencialmente mecânicos, que demandavam muita manutenção, foram sendo substituídos por temporizadores pneumáticos e depois por blocos temporizadores eletrônicos. Note também que há uma catraca aqui para garantir que o eixo do contador gire apenas numa direção e não retorne. No final do século XX e início do século XXI, o controle eletrônico dos semáforos se tornou a tecnologia mais comum. Nessa foto, tirada na cidade de Richmond, no Canadá, em 2002, nós vemos um painel de controle com eletrônica computadorizada, baseada em microcontrolador do tipo ARM. Esses painéis geralmente estão incorporados num sistema amplo de trânsito chamado Sistema Inteligente de Controle, que permite não apenas controlar os tempos do semáforo, mas incorporar outras demandas, como, por exemplo, o processamento de imagem em tempo real, do fluxo de veículos em cada via. Existem tecnologias hoje que levam em conta a diminuição da emissão de poluentes nas ruas, ou seja, é possível minimizar os tempos em que os carros ficam parados esperando o semáforo abrir. O sistema de semáforo inteligente incorpora inteligência artificial e sensores que são enterrados no asfalto. Quando um carro, uma moto, um ônibus ou qualquer outro veículo com uma grande massa de metal se aproxima dos sensores, a indutância do circuito se altera, fazendo com que o circuito
possa avaliar o fluxo de veículos naquela via. Muitos desses painéis têm bateria embutida e um sistema de controle remoto por telemetria. Nessa foto, nós vemos uma caixa de controle digital para 2 semáforos funcionando de forma isolada de outros semáforos. O ajuste de tempos é feito normalmente com alguns botões internos. Em nosso projeto de semáforos inteligentes, nós vamos incorporar um sensor de carro que deve enviar ao nosso sistema um sinal toda vez que um carro se aproximar do ponto de cruzamento pela via secundária. O nosso projeto de semáforo inteligente vai ter 4 estados. No primeiro estado, o verde da via principal deve permanecer aceso por pelo menos 30 segundos, ou enquanto não existir veículo na via secundária. Uma vez detectado através do sensor que há veículo esperando na via secundária e tendo decorridos pelo menos 30 segundos, o semáforo principal acende a luz amarela, enquanto o semáforo da via secundária continua no vermelho. Esse segundo estado deve durar aproximadamente 5 segundos, quando o nosso sistema entra no terceiro estado, que deve durar no máximo 17 segundos, ou até que não tenha veículo na via secundária. Decorrido esse tempo, o amarelo na via secundária é aceso, enquanto que o vermelho continua na via principal. Depois de 5 segundos aproximadamente, o ciclo se reinicia com o estado 00. Esse diagrama de estados detalha a nossa máquina de estados e as condições de transição. Nós temos um ritmo base ditado por um sistema de clock. A máquina de estado permanece no estado 00 enquanto o sensor de carro não detectar nenhum carro. Uma vez detectado um carro na via secundária e transcorridos pelo menos 30 segundos, a máquina vai para o estado 01, onde permanece aproximadamente por 5 segundos. Depois vai para o estado 11, onde permanece por no máximo 17 segundos. Vai para o estado 10, mais 5 segundos, e do estado 10 retorna para o estado 00. Esse ritmo base vai ser alterado pelos sinais vindos do sensor de carro, pela temporização longa de 30 segundos que ocorre no início do estado 00 e pela temporização curta de 17 segundos que ocorre no início do estado 11. As combinações possíveis desses 3 sinais vão estar representadas numa tabela verdade, usada para sintetizar um circuito lógico destinado a moldar o ritmo base de tal forma que as condições de temporização do nosso semáforo inteligente sejam atendidas. A visão geral do nosso projeto está representada nesse diagrama com 4 blocos básicos. Na prática 2, nós aprendemos como criar uma onda quadrada usando uma porta NOT com Schmitt Trigger. Aprendemos também como fazer uma temporização, criando um multivibrador monoestável, alterando os valores do capacitor e dos resistores. Nós conseguimos ajustar o tempo de temporização longo ou curto. Na prática
3, nós vamos aplicar as técnicas de simplificação de circuitos combinacionais que não apenas produzem as saídas para acionamento dos LEDs do semáforo, como também os sinais de disparo para o temporizador. Lembre-se que na prática 2, o temporizador era acionado por uma chave deslizante. Agora, nós vamos automatizar esse processo através das saídas de um circuito combinacional. Na prática 4, nós vamos projetar um modulador de sinal de clock através de tabela e que incorpora o temporizador curto e o temporizador longo para produzir um sinal que vai disparar um circuito sequencial funcionando como um contador Gray. A função do modulador de sinal de clock é alterar o ritmo base levando em conta as condições representadas pela combinação desses 3 sinais. Assim, por exemplo, o ritmo base moldado pela lógica deve incorporar o fato de que o sinal de temporização longa deve prevalecer sobre a condição do sensor de carro. Vamos agora analisar as características do sistema de controle do nosso semáforo que devem ser especificadas na tabela verdade. Primeiro, não havendo carro na via secundária, o semáforo principal fica ligado o tempo todo. Não há limite de tempo para a via principal ficar no estado verde. Segundo, a via secundária fecha após um tempo máximo pré-determinado, mesmo que ainda haja carros na via secundária. Ou seja, depois de 17 segundos, por exemplo, se ainda houver carros, o sinal fecha e esses carros devem esperar a próxima abertura do semáforo. 3. A via principal não fecha imediatamente após aparecer algum carro na via secundária. 4. A via secundária sempre fecha quando se esvazia de carros, ou seja, se depois de 10 segundos não houver mais carros na via secundária, ela deve ir para o sinal amarelo. Não há necessidade de esperar que se completem os 17 segundos. Essa tabela verdade do semáforo indica quando deve ou não haver avanço nos estados dos semáforos, aqui abreviado pelas iniciais A e S, ou seja, em que condições o clock não é impedido de se propagar e a máquina de estado pode avaliar qual deve ser o seu próximo estado. 3 condições lógicas precisam ser consideradas. A primeira delas se refere ao sensor de carros. A segunda se refere à temporização longa e a terceira à temporização curta. Com 3 variáveis booleanas, há 8 combinações possíveis. Vamos analisar algumas delas. A primeira condição lógica indica que não há carro na via secundária, a temporização longa não foi acionada, a temporização curta tampouco. Essa situação pode refletir o caso em que a máquina está no estado 00. Lembre-se que quando a máquina está no estado 00 e o sensor é igual a 0, o próximo estado da máquina é o próprio estado 00. Portanto, nessa situação, a máquina deve avaliar o seu próximo estado, ou seja, deve haver avanço nos estados dos semáforos. Na situação seguinte, a via secundária se esvaziou
mas o tempo curto ainda continuava contando. Por exemplo, aos 12 segundos a via secundária se esvaziou, portanto, a máquina deve ir para o seu próximo estado. Vamos ver essa situação em que SC igual a 1, ou seja, mesmo havendo carros na via secundária, haverá AES, ou seja, a máquina deve ir para o seu próximo estado. Qual a diferença dessa condição com a seguinte? A diferença é que TC, o tempo curto, foi acionado. Portanto, se há carros na via secundária e ainda o tempo curto está contando, a máquina deve permitir que os 17 segundos se completem antes que o próximo estado seja avaliado. Vamos analisar essa mesma tabela, ressaltando as situações em que a temporização curta foi acionada. Nessa situação, como comentado anteriormente, quando a via secundária esvaziou-se, mas ainda continua a temporização curta, a máquina deve ir para o próximo estado, já que não há mais carro na via secundária. A seguinte situação em que a temporização curta foi acionada ocorre quando a temporização longa também estava acionada. Portanto, se a temporização longa e a curta coincidirem, a máquina não deve mudar de estado até que a temporização longa se complete. A próxima situação ocorre em que há carros na via secundária, portanto, a máquina não deve mudar de estado porque o tempo curto de 17 segundos ainda se justifica naquele estado. E, finalmente, a situação em que o temporizador curto, a temporização longa e há carros na via secundária, as três situações são verdadeiras, implica que, uma vez começada a temporização longa, não deve haver mudança, mesmo que a temporização curta tenha sido acionada ou que haja carros na via secundária. Nas situações em que a temporização longa foi acionada, a máquina não deve considerar qual deve ser o seu próximo estado até que os 30 segundos se cumpram. Portanto, quando a temporização longa está acionada, não haverá avanço nos estados dos semáforos. Essa coluna do clock é que vai ser usada para disparar o próximo módulo com lógica sequencial do semáforo. O clock produzido pelo modulador incorpora as condições da temporização longa, da temporização curta e do sensor de carros. Na prática 5, nós vamos aprender como fazer um projeto com lógica sequencial, particularmente um contador Gray que avança de acordo com um código Gray. Na prática 5, a saída dessa lógica sequencial vai ser usada como entrada para a lógica combinacional, que por sua vez é responsável por acender e apagar os LEDs do semáforo. O projeto final do semáforo pode ser implementado com 4 chips. O primeiro chip consiste num conjunto de portas NOT com Schmitt trigger. Nesse chip vai ser gerado a onda quadrada e os temporizadores longos e curtos. O segundo chip é o modulador do clock, que vai ser usado
pelo módulo sequencial seguinte. Inicialmente, a tabela verdade foi implementada com um multiplexador, mas como no Tinkercad não há multiplexador, a expressão booleana da tabela vai ser simplificada e será convertida num circuito com portas lógicas. O chip seguinte é o chip com lógica sequencial. Vai ser o responsável por produzir um contador Gray, de acordo com o código Gray. A saída desses contadores vão funcionar como a entrada para o bloco lógico combinacional, que por sua vez vai ativar os LEDs do nosso semáforo.